Olá, graça e paz para você, para sua casa, para sua família. Meu nome é Vera, eu sou uma das líderes da Igreja Batista no Jardim Satélite. E estou aqui hoje, nesse momento, para compartilhar com você mais uma mensagem da série Recomeço. Hoje eu vou falar de um tema muito legal, que eu tenho certeza que vai interessar você. Ele fala, saia da crise melhor do que você entrou. Você já viveu alguma crise? Já? Então, essa é a nossa sexta mensagem da série. E nós já abordamos alguns temas bem interessantes que eu quero compartilhar com você. O primeiro foi sem medo de avançar. O segundo, renove seus sonhos. O terceiro, busque a direção de Deus. Quarto, lute contra a depressão. Alguma coisa que te interessa? Tem mais. Comece novamente. Por fim, hoje, saia da crise melhor do que você entrou. Nós estamos aqui na Igreja Batista no Jardim Satélite, em São José dos Campos, São Paulo. Nossa igreja já existe há mais de 40 anos e ela prega, ela espalha o Evangelho e espalha o amor de Jesus. Quando você estiver aqui próximo, venha nos visitar. Será um prazer receber você. E acompanhe também nossos outros cultos e mais mensagens neste canal do YouTube. Se você não estiver inscrito, inscreva-se. Dê o seu joinha, ou o seu não joinha, se você não gostar, mas participe. Será muito bom ter você conosco, tanto online quanto presencialmente. E agora nós vamos parar um pouquinho e ouvir uma música. Se prepare para o que você ainda vai ouvir através dessa música e o que essa mensagem pode levar ao seu coração. Saia da crise melhor do que você entrou. Não existe nada melhor do que estar diante de Deus. Pode o mundo se abalar, seguro estou em ti, seguro estou em ti. Tudo foi criado por ti, nós também.
que você ouviu essa adoração, que você participou nesse momento. E agora vamos entender melhor como sair da crise melhor do que entramos. É um assunto que todos nós vivemos e tenho certeza que você também estará interessado, deseja saber sobre isso. E eu quero compartilhar com você agora. Mas antes eu quero fazer uma oração. Me acompanhe nessa oração. Pai querido, obrigada por esse tempo, por este momento, por essa gravação e depois pela essa transmissão. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor fale com cada um de nós, a começar em mim e também com todos que estão nos ouvindo e que vão nos ouvir depois, que a tua boa mão esteja sobre cada um de nós e que teu Espírito Santo revele o que precisa ser revelado em cada um. Essa é a nossa oração no nome santo de Jesus. Amém. Então vamos lá. Quando ouvimos essa palavra, crise, o que vem no nosso coração? O que vai no seu coração? Logo é uma sensação de alegria? Logo é uma sensação de esperança? Com certeza não. Crise nos deixa normalmente tristes. Nossa, está vivendo uma crise, isso nos deixa preocupados, o que está acontecendo? Eu quero dizer para você, compartilhar com você agora o que significa crise. O que a internet diz que é crise? Crise é a conjuntura, o momento perigoso. Crise é um momento, uma conjuntura difícil ou decisivo. E na medicina, ainda mais complicado ainda, diz assim, que é o momento que define a evolução de uma doença. É o momento pior da doença ou é o momento que está melhorando da doença. Pensa numa crise de ansiedade, uma crise de rins, é um momento bom? Não, não é. E tem também coisas até mais difíceis ou mais complicadas, que é dor paroxística, que quer dizer o quê? É um distúrbio funcional de algum órgão. Eu tenho um exemplo muito interessante de pessoas conhecidas, isso não acontece comigo, porque eu pinto cabelo, não acontece. Mas pessoas que não pintam cabelo, quando elas passam por um momento muito grande de crise, elas saem dessa crise com os cabelos mais brancos do que entraram. Então, é um momento muito difícil. Normalmente, a gente não sorri. E agora, nesse tempo, nós ainda estamos vivendo momentos de uma crise na saúde pública. E é a pandemia. A pandemia do coronavírus. Uma doença gerada pela chamada de Covid-19. Esta crise, se você não vive mais, mas viveu ou ficou sabendo, ela criou uma crise social. Pessoas ficaram mais pobres, pessoas tiveram dificuldades para trabalhar, pessoas tiveram dificuldades para estudar. Foi uma crise social, uma crise política. Muita discussão, muita briga, uma crise econômica, muita inflação, preços altos. Gerou também, nesse momento de pandemia, ou durante a pandemia, muita crise emocional. Quantas pessoas ficaram doentes? Emocionalmente presas em casa. Crise espiritual. Dificuldade de vir à igreja, dificuldade de estar com os irmãos, dificuldade de orarmos juntos, de nos tocarmos. Foi uma grande crise. E agora eu quero te fazer duas perguntas. Uma é, como vencer a crise, ou essa crise, ou outras crises, e o que fazer para não ser destruído pela crise? Vamos lá. A Bíblia nos mostra várias crises, várias pessoas, vários episódios em crise, e também mostra o desfecho dessa crise. E eu quero hoje compartilhar uma experiência do apóstolo Paulo. E ele viveu, é contada
essa experiência, esse momento de crise que ele viveu, no capítulo 27 do livro de Atos dos Apóstolos. É assim, mais ou menos, a história. Paulo havia sido preso, por quê? Por pregar o evangelho. E após ser preso em Jerusalém, ele ficou 2 anos numa cidade chamada Cesareia, aguardando ser julgado em Roma. Perto do julgamento, ele foi transferido de navio de Cesareia para Roma. Durante a viagem, houve um naufrágio, então houve uma crise, onde a carga foi perdida, o navio foi destruído e os tripulantes e passageiros quase morreram. Durante a crise do naufrágio de Paulo, mesmo ele na condição de prisioneiro, pôde ajudar os demais a superarem aquele momento. Então, a gente pode dizer que Paulo permaneceu equilibrado na crise, Paulo venceu a crise e Paulo soube crescer na crise. Vamos aprender com ele? Vamos ver como que ele fez. Número 1, desperte para a presença de Deus. Eu quero ler também Atos 27, 22 a 25. Diz assim, Paulo falando com os tripulantes do navio. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem adoro, dizendo, Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim tenham ânimo, senhores, creio em Deus, que acontecerá de um modo como me foi dito. Esse primeiro ponto, no momento da crise, desperte para a presença de Deus. Você não está sozinho. Eu quero te perguntar, você já falou com Deus hoje? Você fala com Deus nos seus momentos de crise? Como é o seu relacionamento diário com Deus? Você considera Deus o seu pai, seu amigo, o seu salvador? Qual o seu relacionamento com Deus? No momento da crise de Paulo, ele orava. E Deus falou com ele, ele ouviu a voz de Deus, e Deus falou para ele não temer, e que ele ele estaria salvo, não só ele, mas todos os tripulantes do navio. Amém? Número 2, defina as suas prioridades. Veja o que diz o versículo 18 e 19. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Num momento de crise, é importante que você defina as prioridades. Com algumas poucas exceções, todos perdem com alguma crise. Com algumas exceções, raríssimas exceções, a maioria das pessoas perde alguma coisa na crise. Então, que você perca o que não é essencial. É o momento de jogar fora o que não é importante, o supérfluo. Por isso, nessa hora, devemos definir muito bem o que é importante. É importante que você defina o que é importante. Eu pergunto para você, é importante o seu hobby? É importante o seu time de futebol? É importante o seu pet? Sim, todas essas coisas são importantes, mas elas não são essenciais. Elas são importantes, mas não são essenciais. Então, o que não for essencial, você deve jogar fora ou abrir mão. Claro, dependendo da situação, né? Mas o que você não pode jogar fora, o que você deve preservar, manter, o que você deve eleger como prioridade na sua vida. Primeira coisa, é sua fé. A sua fé, o seu relacionamento com Deus. No momento da crise, ele precisa estar bem
usado, bem nativa, sendo buscado a cada dia, a cada momento, seu relacionamento com Deus, seu relacionamento com a família. Você precisa priorizar a sua família, seus parentes, também sua família espiritual, sua igreja. Vem aqui buscar forças, oração, braço amigo ou ombro amigo, para que você se fortaleça. Então, não abra mão disso. Sua fé, sua família. Cuide nesse tempo, né, de crise. E nós vivemos um tempo aí de pandemia que foi muito importante cuidar do físico. Dormir bem, se alimentar bem, tomar sol, tomar vitaminas imprescindíveis para o seu cuidado físico. Atividade física, não descuide disso, isso é importante. Tenha um foco, qual é a sua missão, o que é importante para você, quais são os seus projetos que você não pode abrir mão. Cuide também das suas finanças, elas são muito importantes para a manutenção da sua casa, para a manutenção dos seus sonhos, para a manutenção da sua família. Cuide das suas finanças, faça bons investimentos. Então, número 1, não deixe, desperte-se para a presença de Deus. Deus está cuidando de você. Número 2, defina as suas prioridades. O que é importante, o que não é. No meio da crise, você precisa focar o que é importante. Não distraia com o que não é importante, que vai roubar só o seu tempo. Número 3, direcione sua atenção para a solução. Isso é muito importante no momento de crise. 24. Paulo, não tenha medo. Ele ouviu que Deus falava. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Então, Paulo sabia que era importante lhe chegar na presença de César e que Deus estava abençoando ele, cuidando dele e ajudando-o a chegar até lá. E isso deu-lhe forças, coragem para administrar toda aquela situação. Paulo era um prisioneiro e Paulo foi e orientou como cada um tinha que fazer. E todos foram salvos. Depois você pode ver o restante do versículo, do capítulo, e você vai ver que houve milagres impressionantes, incríveis neste processo. Nesse momento de crise, Deus atuou de maneira grandiosa e Ele pode fazer isso com você. Outra definição de crise, já uma definição um pouco mais antiga, diz assim, que crise significa, vem da palavra grega krisis, que quer dizer ação ou faculdade de distinguir, ação de escolher, decidir ou julgar. Opa, a palavra crise já começa a melhorar. E ela diz assim, que essa concepção original nos mostra que a sua origem, a palavra crise não apontava, que na sua origem a palavra crise não apontava algo ruim, mas um momento especial, um momento marcante. E a gente tem mais definições e mais coisas interessantes sobre a palavra crise, especificamente na língua chinesa. E a língua chinesa, ela junta 2 ideogramas. Um quer dizer perigo e outro quer dizer oportunidade. Então, o momento de crise é realmente um momento de perigo. Mas o momento de crise também é um momento de oportunidades. Crise significa um momento de risco e ameaça, mas também podemos estar diante de uma grande oportunidade na nossa vida. Aliás, a maioria das grandes oportunidades da vida vem junto com a crise. Coloque menos atenção no problema e mais atenção na solução. Vamos tentar fazer isso? Colocar menos atenção no problema e mais atenção na solução? Transforme o deserto em preparação. Deserto é conhecido como momento de crise, difícil, onde as coisas não brotam, onde não há água com abundância, não há alimento, mas é um momento de ficarmos mais fortes. E
um ditado muito conhecido ou uma expressão muito conhecida que quando você ganha limões, o que você faz com eles? É melhor você fazer uma limonada ou ficar chupando e ficar amargo? Azedo, mais propriamente dito, né? Então, a vida te oferece momentos de crise, o que você faz com isso? Como que você sai desse momento? Eu lembro que a minha sobrinha compartilhou comigo uma experiência, até voltando para o momento da pandemia. No início da pandemia, ela pegou o vírus e ficou em casa, ela e a família, e era naquela época que se dizia para não sair de casa, só sair de casa quando estivesse muito mal. E ela estava, eu lembro que algumas vezes eu liguei para ela e ela chorando, porque ela estava assustada com a situação, não sabia o que ia acontecer. E, recentemente, ela compartilhou comigo, que ela disse, tia, como foi bom aqueles momentos, como foram bons aqueles momentos de crise, de pandemia, e dentro de casa, porque eu e a minha família podemos viver um relacionamento familiar que nunca vivemos. Nós podemos estar mais perto um do outro, mais próximo um do outro, e realmente vivemos momentos de família incríveis. E foi um momento de crise, aleluia por isso. Então, transforme isso. Isso é transformar, é ver, é poder viver e vencer a crise para que ela seja, que você saia disso vencedor e vencedora. Umas dicas. Momento de crise. Dedique mais tempo para a oração, para a leitura da Bíblia e para ouvir Deus. Oração também é ouvir Deus, não é só falar, não é só chorar, mas é também ouvir Deus. Tenha um tempo de meditação, acalme-se. Tem horas que eu estou tão agitada, tão elétrica, que eu falo, Deus, me ajuda a acalmar, eu preciso te ouvir. E no meio de muito barulho você não escuta Deus, então se acalme. Fique mais tempo com as pessoas que são importantes para você, sua família, seus amigos, sua família, igreja. Faça coisas novas. Depois dessa pandemia que vivemos aí do coronavírus, eu te pergunto, o que foi que você fez? Saiu com curso? Saiu melhor com sua saúde? Terminou essa pandemia como? Mais estudado, mais letrado, com algum curso? Como foi? Não seja solitário. Seja solidário, seja voluntário, saia da sua zona de conforto, ajude as pessoas. Repasse essa mensagem para alguém que você acha que vai ser bom. Veja outras mensagens da nossa igreja e repasse os nossos informativos. Entre no nosso site. Enfim, ouça os nossos áudios e repasse. As crises revelam o que somos de verdade. Ai, ai, ai. Vai revelar o que você tem de melhor e vai revelar o que você tem de pior. Na crise, as máscaras caem e mostramos quem realmente somos. Nas crises, ou saindo das crises, é um excelente tempo e momento de autoavaliação. Na crise, você precisa crescer interiormente. É muito importante, porque as suas emoções vão estar à flor da pele. E é um momento de você entendê-las e não ser esmagado e engolido por elas. É um momento de aprendizado. Por fim, o mais importante. Nessa hora, vença a crise com Cristo. Cristo. Crise com Cristo. Ele sempre nos ajuda e ele sempre é a resposta para esse tempo de crise. Mateus 11, 28 e 30 é um dos versículos que eu decorei na minha adolescência. E ele fez muita diferença para mim, sempre fez. Foi um dos primeiros versículos que eu decorei da Bíblia. Diz assim, Mateus 11, 28 e 30.
Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Parafraseando, a gente pode dizer assim: venham a mim, todos que estão em crise, todos estão sofrendo com crise, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Isso é sair da crise, melhor do que a gente entrou. E Isaías 64:4 diz assim: desde os tempos antigos, nenhum ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus, além de ti, nosso Deus, que trabalha por aqueles que nele esperam. Nos momentos de crise, quando vamos a Deus, quando nos prostramos a Jesus, Ele trabalha por nós. Ele cuida de nós, porque nós esperamos isso dele. Para terminar, esse Deus que é Pai, Ele não te livra da crise. Ele te ensina a andar na crise. Ele não vai tirar as crises da sua vida que te fazem crescer, melhorar, mas muito pelo contrário, Ele vai andar com você. Ele vai ajudar você a vencer as crises, a saber andar entre as crises, porque elas vão acontecer, porque as crises às vezes são resultado de nossas escolhas e às vezes são resultado das escolhas de outros, mas elas vão acontecer. Às vezes é resultado de uma coisa lá na China e às vezes é resultado de você mesmo. Elas vão acontecer. Então, aprenda a tirar o melhor da crise, a sair melhor da crise e não pior. Talvez com menos coisas supérfluas, aleluia, mas com coisas que você não pode abrir mão. Com a sua fé, a sua família espiritual, sua família de casa, familiar e outras coisas importantes na sua vida. O que não é supérfluo, você pode sair sem isso na sua crise. Amém? Eu quero orar com você agora, pedir ao Senhor que te abençoe, te ajude a fazer as escolhas certas no momento da crise, a melhorar emocionalmente, melhorar o seu caráter no momento da crise, e sair vencedor, e poder dizer, como minha sobrinha falou, que eles viveram um tempo como nunca viveram, um tempo extraordinário na família, nesse momento de crise. Eu espero que isso aconteça também na sua vida. Vamos orar? Pai querido, obrigada por esse tempo que compartilhei essa mensagem sobre como vencer a crise ou como sair melhor da crise. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor complete a boa obra, Senhor, no coração de cada um que está ouvindo, Senhor. E que possamos entender que as crises são um momento para o nosso crescimento. As crises são um momento para o nosso amadurecimento, para melhorarmos a nós mesmos e também a outras pessoas. Obrigada por esse tempo, abençoe a nossa igreja, abençoe a todos que nos ouvem. Em nome de Jesus. Amém. Você que está nos acompanhando aí nas redes sociais, no YouTube, as nossas transmissões da Igreja Batista no Jardim Satélite, em São José dos Campos, São Paulo. Obrigado por sua companhia, muito bom mesmo ter você conosco. Minha palavra agora é para te fazer 3 convites. Quero fazer 3 convites especiais para você que nos acompanha, que está aí vendo, ouvindo nossas transmissões, nossas postagens. Eu tenho 3 convites para você. O primeiro é para você que ainda não entregou totalmente a sua vida para Jesus. A Bíblia fala da necessidade de passar por um novo nascimento, uma transformação da mente, do coração, um nascimento espiritual, um novo nascimento espiritual. Então, se você está ouvindo nossas mensagens, acompanhando aí a nossa transmissão, mas ainda não passou por essa experiência, fica o convite para você
arrependa-se dos seus pecados, receba Jesus como Salvador, comece a fazer parte de uma igreja e você vai experimentar uma nova vida, tá bom? Receba Jesus. Em nossa igreja, aqui nos cultos presenciais, a gente tem um cartão de decisão, tá? Agora, você pode fazer contato conosco, aí temos telefone, redes sociais, o nosso site. Você pode fazer contato conosco e manifestar sua decisão também, pedir que a gente entre em contato com você, comece a te falar como é viver essa nova fé em Jesus, tá bom? Então fica aqui o primeiro convite. Receba Jesus como seu Salvador, arrependendo-se dos seus pecados, e aí depois nós vamos orientar você a continuar a caminhada, ser batizado, fazer parte da igreja, etc. O segundo convite que eu tenho a fazer para você é para você que talvez já foi de alguma igreja, já recebeu Jesus pela fé em algum tempo atrás, mas se afastou. Por alguma razão, você se afastou, você hoje não está mais frequentando nenhuma igreja, não é membro de igreja, está afastado, está desanimado, mas sabe que lá no fundo você precisa voltar, precisa renovar a sua fé, precisa voltar para a igreja. Então, nosso convite é a você que já recebeu Jesus como Salvador pela fé, mas está afastado da igreja. Então, volte, nós vamos ajudar você nessa caminhada de voltar. De novo, aqui no nosso cartão tem essa opção de voltar, e você pode fazer contato conosco e dizer, olha, já fui de outra igreja, hoje estou afastado e quero voltar. Como é que eu faço? A gente vai orientar você, não fique fora do rebanho de Deus. Você que é filho de Deus, volte a fazer parte da igreja do Senhor, tá bom? E eu quero fazer um terceiro convite. Talvez você já recebeu Jesus pela fé, você já teve essa experiência, mas você ainda não deu o passo de compromisso, de ser parte da igreja, de ser batizado e ser parte da igreja. Então, você está acompanhando, você está frequentando, você está observando, você já recebeu pela fé, mas você ainda não tem compromisso com a igreja, você não se batizou e, com isso, assumiu um compromisso definitivo com Jesus e com a sua igreja. Então, para você que está nessa situação, fica aqui o convite. Seja batizado, assuma compromisso. Vou te dar uma ilustração. Imagine que você diga para alguém, não é? Você que é moça, diga para um rapaz, olha, gosto muito de você, ou o rapaz diga muito para a moça, gosto muito para você, mas não quero casar. Eu gosto muito, muito de você, mas não quero casar. Olha, fica a impressão de que não gosta tanto assim, né? Que não tem a vontade de assumir compromisso. Então, olha, se você recebeu Jesus de verdade, assuma compromisso, tá? Seja batizado. De novo, faça contato conosco e a gente vai orientar você. Quem sabe você será batizado aqui na nossa igreja e começará, assim, uma nova fase em sua vida, tá bom? Então, fica aqui o convite, esses 3 convites, tá? Você receber Jesus, você se reconciliar com a igreja, ou você assumir o compromisso de ser batizado e fazer parte, então, da igreja, tá bom? Fica com Deus, Deus te abençoe, e eu espero, sim, que você receba bem esses convites e atenda, e nós, então, queremos ajudar você nessa caminhada, tá bom? Fique na graça e na paz de Jesus. Muito bem, queridos, graça e paz mais uma vez. Eu quero agradecer a sua companhia, quero agradecer a sua participação. Muito obrigado. Eu espero que o nosso trabalho, as nossas palavras aqui possam abençoar a sua vida e, com certeza, a sua participação, a sua audiência abençoa muito a nós aqui. Agora, também eu quero fazer um apelo ao seu coração. A nossa igreja deseja ampliar este trabalho de alcançar pessoas com a mensagem do Evangelho, fazer missões, trabalhar na área social. Nós também abençoamos famílias, casais, nós cuidamos de crianças, de jovens, de adolescentes,
cuidamos da terceira idade, enfim, a igreja faz um grande trabalho de abençoar as pessoas. E tudo isso tem custo, então a gente sempre pergunta para as pessoas, apela, fala ao coração delas, que elas podem participar, podem nos ajudar a fazer esse trabalho continuar acontecendo, tá bom? Então, você que está nos ouvindo, que gostaria de contribuir, você pode nos ajudar. Vai aparecer aí para você os nossos contatos bancários, nossa conta, nosso CNPJ, você pode fazer transferência, o nosso Pix, né, o QR Code aí. Então, esses dados todos que vão aparecer, você pode usar para fazer uma contribuição. Se você vier algum dia presencialmente, a gente tem envelopes também e você poderá contribuir. Eu quero dizer para você que a nossa igreja é muito séria, a nossa igreja tem auditoria, tem comissão fiscal, tem controle de tudo que entra e que sai, é uma igreja muito séria com essa questão. Agora, você pode contribuir e nos ajudar a abençoar outras pessoas, tá bom? Então, se Deus tocar seu coração, faça a sua oferta. Seja generoso e abençoe outras pessoas, além de você, que nós vamos usar esses recursos para ampliar o nosso trabalho e alcançar mais pessoas, tá bom? Então fica aqui o apelo ao seu coração para nos ajudar, além das suas orações, além da sua participação, nos ajudar também financeiramente, se Deus tocar o seu coração. Não se sinta constrangido, tá bom? Nossa igreja vai continuar realizando seu trabalho, enviando gratuitamente a todas as pessoas essa mensagem. Se você não puder ou não quiser, não se sinta constrangido. Mas se Deus tocar seu coração, participe, isso também vai abençoar a sua vida, tá bom? Então fica aqui meu abraço, eu, pastor Ricardo Aurino, e também da nossa igreja, Igreja Batista no Jardim Satélite, em São José dos Campos, São Paulo. Deixamos para você um grande abraço, fica na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Deus o abençoe. Muito bom, graça e paz mais uma vez, pastor Ricardo Aurino aqui. E nesta hora eu quero orar por você, interceder por sua vida. Todos nós temos alguma coisa que nós precisamos apresentar diante de Deus em oração. Talvez você esteja passando por um problema de saúde, talvez você esteja com alguma dificuldade na família, no seu casamento, relacionamento com filhos, com pais, com irmãos. Talvez você esteja passando por uma tribulação aí no seu trabalho, na sua escola, na sua vizinhança. Talvez esteja passando por uma situação de perigo. Enfim, Deus sabe qual é a questão, qual é a causa, mas nós queremos interceder, queremos orar por você para que Deus o abençoe, tá bom? Então, onde você estiver, se puder, coloque a mão aí sobre o seu coração, me acompanhando nessa oração, para que eu possa interceder por sua vida. O poder é de Deus, tá? O poder, o milagre, a bênção vem de Deus, mas a Bíblia diz que nós, líderes da igreja, devemos interceder pelas pessoas. Então, Deus ouve essa intercessão, eu vou interceder por sua vida. Me acompanhe nessa oração. Deus, meu Pai, nesta hora, como intercessor, eu peço pelo que está enfermo, lutando com doença, pelo que está atribulado, triste, pelo que está passando por algum problema na família. Ó Deus, pessoas desempregadas, pessoas endividadas. E também, ó Deus, eu peço por aquele que está com depressão, com pensamentos suicidas, está sem esperança, sem paz. Alguns estão presos a vícios, alguns estão presos ao passado, estão escravizados. Alguns estão com tanto medo, Senhor. Nesta hora, eu peço que o Espírito Santo vá até onde a pessoa está nesta hora, trazendo consolo e paz. Nesta hora, Senhor, traz ao coração de cada um que me ouve a Tua palavra, a Tua presença, que eles sintam paz e a Tua graça.
e que, ó Deus, assim, revestidos desta paz e desta graça, possam caminhar em segurança. É a minha oração, e eu faço essa oração como intercessor dessas pessoas. E eu as abençoo agora, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, viva sem medo, Deus está com você. Entre no nosso site www.ibjs.com.br. Lá você poderá conhecer melhor os nossos trabalhos e também nossos ministérios. Você pode também nos seguir pelas redes sociais, Instagram e Facebook.
Entre no nosso site www.ibjs.com.br. Lá você poderá conhecer melhor os nossos trabalhos e também nossos ministérios. Você pode também nos seguir pelas redes sociais, Instagram e Facebook.